Shake, 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 Sinora, shake it all the time. When you add a shake of Frank's Red Hot, you open a world of better. A world where wings bring out the flavor of game day any day. Where buffalo chicken dip takes any party up a notch. And where any slice of pizza instantly becomes the world's best slice of pizza. At least until the next slice. Bring every bite to life with the perfect blend of flavor and heat. Frank's Red Hot. I put that shit on everything. I'm trying hard to fix aspects of my life I'm unsatisfied with. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. E a gente tá de volta com mais um caso real para contar para vocês. Eu não tenho nada de recado a princípio, é só que o domínio do site já está comprado, o site está pronto, a gente só tem que botar no ar. Então, provavelmente até final de semana já tá tudo certinho. E depois de uma semana, a gente está de volta agora com a Fabi. Olá, Fabi, seja bem-vinda de volta. Olá, meus lactobacilos vivos, casei xirota. Tudo bem com vocês? Eu li no roteiro e eu não entendi o que é a referência. Desculpa, eu não sei. Bom, eu trago algumas notícias para vocês. Primeiro, eu queria pedir desculpa por eu não ter conseguido gravar na semana passada. Meu cachorro está tentando entrar no meu quarto e ela abriu a porta sozinha. Bom, mas vamos lá. Eu estava trabalhando muito, mas agora eu estou de volta para a tristeza dos anarcocapitalistas conservadores e bolsominions de plantão. Aê! Isso aí. E antes da gente começar, eu e a Bruna, a gente tem um disclaimer para fazer para vocês, porque, bom, eu acho que esse meu recado já deu para entender sobre o que é. Então, Bruna, bora lá. A gente anda recebendo algumas mensagens, né, que desde que o podcast mudou, que não sou somente eu, tem a Fabi também, que a gente dá mais a nossa opinião e a gente fala sobre o que a gente acha ou deixa de achar. A gente recebe muito apoio, então, também críticas, dizendo que a gente não deveria manifestar nossas opiniões sobre os acontecimentos e que a gente não deveria falar de coisas políticas. Gente, vamos lá, eu vou falar do básico que a gente aprende em jornalismo. Não existe neutralidade, tá? Não existe, nem em jornalismo e nem em política, não existe. Você não tem como fugir de ter um lado político. Se você diz que você não tem um lado, quer dizer que você está do lado do opressor, né? Do status quo, é isso aí. Se você não reclama, você está a favor, é isso, tá? Bem simples. Não tô aqui para dar aula de política para ninguém, mas, né, pra gente ser bem claro. E eu sempre quis fazer o podcast meio comentando também as coisas, e eu sozinha não conseguia fazer isso, porque ia ser meio bizarro, eu parando as coisas para falar, né? E aí com a Fabi eu tive essa oportunidade, e até quando a gente estava vendo essas mensagens, a gente comentou que não tem como a gente fugir de comentários políticos, porque a nossa identidade também é política. Nós somos duas mulheres de esquerda, e a gente tá nessa militância, e a gente não tem como fugir disso, gente, infelizmente é o que acontece. E para vocês terem noção, o modo como a gente conta uma história já denota um lado político, né? Não tem como você ser neutro, né? Como eu tinha falado. Então, acho que é isso, assim, ó. Não tem muito, sabe? Porque as coisas não existem no vácuo. Tudo tem envolvimento e tem político e tem influências políticas. Tanto que essa semana teve o caso de mais um menino negro apanhando, sendo chicoteado, né, gente, em pleno 2019. Vocês acham que isso acontece por acaso? Não, é por todo o contexto político que a gente vive atualmente que permite que as pessoas tenham essas atitudes horrorosas de 500 anos atrás. Então, muitos dos casos que a gente vê aqui, a maioria dos serial killers são influenciados por misoginia social e infelizmente é isso que acontece, a nossa sociedade é assim, e a gente não pode ficar alheio a tudo isso, sabe? Então, acho que eu me estendi demais, mas é isso, assim, ó, que eu tenho para dizer. Os meus 3 centavos sobre isso é que, tipo, gente, podcast é exatamente isso. Nós estamos falando de um caso, de um crime, de um assunto, e se você
não quer nenhum tipo de opinião, você pode ir na internet, procurar os fatos e ler e ver um vídeo no YouTube ou algo do tipo. Eu sempre, todas as coisas que eu faço são políticas, elas vão de encontro com aquilo que eu acredito. Ao mesmo tempo, nós sempre vamos ouvir as mensagens e as críticas de vocês. Inclusive, a gente adora que vocês façam isso, porque é importante para trazer um norte para a gente. Mas nós somos duas mulheres de opiniões políticas muito acentuadas, e a gente vai continuar, sim, dando a nossa opinião. Aí, a partir daqui, fica a critério de vocês continuar ou não ouvindo o podcast. Mas quem quiser ficar, seja bem-vindo, vem para o lado vermelho da força. Isso aí. E a gente ama vocês. E é isso aí. Beleza, Aí, basicamente isso. Se você quer ficar em cima do muro, beleza. Só não exija que a gente também fique. exatamente. Beijinhos. Então, agora que a gente já falou dessa parte, eu quero falar duas coisas para vocês. Uma delas é um beijo e outra é um convite para a gente se conhecer. Então, vamos lá. A primeira coisa é que eu quero agradecer muito o Mundo Freak dos meus amigos Andrei e Ira. Vão lá conhecer o podcast deles, é sobre capirotagem, sobre teoria da conspiração, supernatural, tem também casos de serial killers, tem várias coisas, e a gente sabe que vocês gostam muito desse assunto, e eles são uma grande inspiração para mim, tanto como profissionais e como pessoas também. E a segunda coisa é um convite que eu quero fazer para vocês, que nos dias 13, 14 e 15 de setembro vai ter a edição de 10 anos do Praia Games. O Praia Games é um evento geek que eles vão levar várias novidades, concurso, campeonato, cosplay, lançamento. Eles têm um Artist Alley, que para quem não sabe, é o beco dos artistas, onde, quadrinistas, artistas de animação, eles vão para vender seus prints, seus quadrinhos, tudo mais. E no sábado, esta que vos fala vai dar um workshop de colorização para quadrinhos e bater um papo sobre mercado internacional. Eu vou fazer uma demonstração de pintura, no final eu vou ter os prints para autografar, para vocês comprarem os adesivos, e o meu painel vai ser às 11 da manhã. Eu espero todo mundo lá para a gente se conhecer. Quem me falar que ouviu o podcast, quem falar que ouviu o podcast ganha um print. E o evento rola na Praia Grande, na Baixada Santista. Então, se você é de lá ou se você quiser passar um dia na praia e conhecer esse evento, não deixa de ir. É gratuito, porque é um evento apoiado pela prefeitura. Então, olha lá, outra coisa política que a gente está falando, não é mesmo? Porque, aparentemente, o nosso atual governo, ele só corta verbas de cultura. Então, tá vendo? Graças à cultura, a gente tem um evento massa para ir. E agora que eu fiz o meu jabazinho, eu espero vocês lá e vamos para mais um episódio que hoje está muito doido. Então, vamos lá. Esse caso, ele é conhecido, apesar de ultimamente não ter, nos últimos anos, não ter tanta notícia, né? Mas quando estourou, foi bem noticiado. O caso ficou conhecido no caso Ioki, né? Então, o Marcos Kitano Matsunaga, ele nasceu em São Paulo. Ele cresceu no bairro Parque Continental. Eu não sou de São Paulo, eu não sei o que isso quer dizer. É um bairro rico? Olha, eu sou de São Paulo, eu não conheço o Parque Continental, mas eu sei que no lugar do apartamento que eles moravam, que é na Vila Leopoldina, que é aqui perto da minha casa, tem uma área que é muito, muito nobre. Então, porque ele, desde criança, então, ele frequentava as melhores escolas, e ao ficar mais velho, ele estudou administração na FGV. E desculpa só te interromper, Bru, mas a FGV, ela é uma das faculdades mais famosas de São Paulo, mais caras, e é uma das mais difíceis de entrar também. Então, aí já mostra que ele tinha bastante poder aquisitivo, né? E depois que ele se formou, então, em administração, ele herdou a empresa da família, que é a Ioki, que foi fundada pelos avós dele. Então, a vida inteira dele foi treinado e estudou e teve todo o apoio da família e o dinheiro da família para poder assumir a empresa quando fosse adulto. Exatamente.
No caso, eu vou falar da Elise, que é a Elise Araújo Kitano Matsunaga. Ela nasceu no dia 29 de novembro de 1981, em uma família muito pobre na cidade de Chopinzinho, no interior do Paraná. Ela foi criada pela mãe solteira, que era empregada doméstica, e ela sempre estudou em escolas públicas. Quando ela completou 18 anos, ela se mudou para Curitiba, onde ela fez um curso técnico de enfermagem, passando também a trabalhar em um hospital. Pouco tempo depois, ela foi para São Paulo, onde ela começou a fazer programas. Eu vi, a cidade dela é bem pequenininha, é tipo 20 mil habitantes. Fica no sul do Paraná, 400 quilômetros de Curitiba. E eu também venho de uma cidade muito pequena, eu sei como é que é foda, gente. Você tem que ir pra fora pra estudar, porque não tem nada pra fazer lá, então... É isso que ela fez. Então, a Elise e o Marcos se conheceram em 2004 em um site de relacionamentos. Nesse site, ela oferecia serviço de prostituta. E nessa época, ele era casado e manteve com ela um relacionamento extraconjugal por 3 anos. Em 2009, ele se divorcia da sua esposa com a intenção de se casar com a Elise. E assim ele o faz. Eles viveram super bem até 2010, até que ela começa a desconfiar que está sendo traída. E aí, aqui eu até ia falar para você, Bru, que é muito doido, né? Porque ela projeta, né, no relacionamento dela, o que ela fez no relacionamento Ela já dele. tinha passado, exatamente. E também é super comum, né? Se o cara traiu e trocou a mulher pela amante, ele vai continuar traindo, assim, desculpa, gente, mas é a real. É muito claro, né? É um comportamento super comum. E aí, eles se casam, eles vivem super bem até 2010, que é quando ela começa a desconfiar, e aí no final desse ano ela engravida, que é quando os dois voltam a se aproximar. Porém, ela continua muito desconfiada e cada vez mais insegura, até que ela vai viajar e ela contrata um detetive particular para investigar o Marcos. E aí, nessa época, houve uma troca de espionagem, porque ele também acusava ela de ter voltado a se prostituir e manter um amante com o dinheiro dele, que era dos dois, né, já nesse caso, né? E após descobrir as fotos dela, que ele viu nesse site de acompanhantes. E aí ela se passava por Juliana ou Marielle. Vão numa guerra fria, basicamente, os dois. Exato. Um acusava o outro e ficava se espionando, enquanto os dois faziam besteira, né? E aí, no mesmo dia que ela foi visitar a família, então, em 17 de maio de 2012, a família dela no interior do Paraná, o Marcos vai jantar em um restaurante de luxo e passa a noite no Hotel Mercury. E aí tinha esse detetive na cola dele, ele fotografou o Marcos no restaurante, informou tudo a Elise, e aí ela volta para São Paulo antes do planejado, né? 2 dias depois que ela tinha ido, em 19 de maio de 2012, que foi aí o mesmo dia que tudo aconteceu. Exatamente. Então, no dia 19, ele vai buscar a Elise e a filha deles e a babá no aeroporto. Eles voltam para a residência deles, dispensam a babá, e aí fica só a família dentro de casa. Por volta das 7h30 da noite, as câmeras do elevador registram o Marcos descendo para buscar uma pizza, e essa seria a sua última imagem com vida. Então, foi alguns dias, no outro dia, né, do domingo, dia 20, às 5 horas da manhã, chega outra babá no prédio, e aí a Elise desce por volta das 11h30, levando 3 mochilas. 3 malas, né, grandes de viagem. E segundo a Elise, ali estaria o corpo do marido esquartejado. A mulher do executivo, então, a Elise, volta 12 horas depois, dessa vez sem as malas. Essas malas foram descobertas em 23 de maio de 2012, então, alguns dias depois, são os restos mortais de um homem asiático até então não identificado, né, na beira de uma estrada em Cotia. Aí, em 4 de junho de 2012, o corpo é identificado como sendo do Marcos Kitano, que tinha sido dado como desaparecido desde o dia do crime. À noite, depois de algumas análises de imagens das câmeras de segurança do prédio, a polícia percebeu que a Elise era a principal suspeita, né, e ela foi detida sob prisão temporária de 5 dias, que aí depois foi estendida como prisão preventiva. A temporária enquanto eles estão investigando ainda, né, e vendo se podem montar um caso contra ela.
A prisão, então, foi motivada principalmente pelo fato do Marcos entrar no apartamento e não sair mais, e a Elise sair com 3 malas. Então, no Nossa, dia 6 de... bem inteligente. super discreto, né, Parabéns. moça? Parabéns. No dia 6 de junho de 2012, então, a polícia começou a fazer a reconstrução do crime, e aí a Elise contribuiu e colaborou com a polícia. Ela estava presente lá e contou tudo o que aconteceu. E aí, vamos aos fatos, como eles aconteceram, né? Bom, a gente tinha as últimas imagens ali dele, voltando com a pizza, e aí, quando ele chegou, eles começaram a discutir, porque ela apontou a traição dele. E aí, ele também a acusava, porque falou que ela supostamente teria voltado a se prostituir. Ele estava muito puto da vida, e aí ele ficou ofendendo a Elise e deu um tapa nela. Porque, né, homens. E aí ele ficava ameaçando ela de perder a guarda da filha, e ficava jogando o passado dela na cara, assim, falando, você sempre vai ser uma prostituta e não sei o que lá. Enfim. Então ela percebeu a Elise nessa briga que eles já brigavam, né, há algum tempo. E nessa briga ela percebeu que ele estava perto de uma das armas de fogo que eles tinham na casa. Que, na verdade, eles tinham posse de arma de fogo e eles tinham, não só posse, eles tinham uma coleção de armas. Eu vi, inclusive, que eles tinham até armas usadas em filmes do James Bond, assim, ele era colecionador. E eles tinham mais de 30 armas de fogo na casa e eles tinham certificado para colecionar e também para caçar. A Elise e o Marcos, os dois tinham certificado. Eles se enquadravam, então, na modalidade CAC, que é colecionador, atirador e caçador, que dá direito à posse de armas. E aí as fotos posteriores, né, que a imprensa divulgou, mostravam os dois participando de caçadas. Numa das imagens, a Elise e o Marcos posam diante de animais abatidos, e numa das matérias da TV, o cabeleireiro dela disse que ela gostava de mostrar os troféus, que eram as cabeças dos bichos empalhados, né, na parede de casa. Nossa, bem normal, né? Parabéns. Eu acho meio doentio também, né? Mas fazer o quê? Consideram esporte. E aí ela disse que pegou essa arma porque ela ficou com medo que ele pegasse uma arma também. E aí ela foi correndo no outro quarto e foi atrás de outra arma, desculpa. Ela ficou com medo de ele pegar essa arma que ele estava perto e ela foi correndo para outro quarto para pegar outra arma. Que no depoimento ela diz que seria só para intimidar ele. Aí ela aponta a arma para ele e ele continua xingando ela. E aí ela atira na cabeça dele. A defesa disse que o Marcos faleceu naquele momento, enquanto a acusação alega que ele ainda estava vivo quando foi esquartejado. Whether it's a movie night or just midday, Skinny Pop is a salty snack that keeps on giving. Made with just 3 simple ingredients for an irresistibly delicious taste and a large serving size that lasts. Deliciously popped, perfectly salted. Skinny Pop, popular for a reason. Shop Skinny Pop now. Aí aqui eu já vou chegar aqui perguntando. E aí, galera, que tal ter 30 armas dentro de casa? Pois é, né? Será que dá merda? Talvez. Exato. Tipo, porque, né, no atual momento político, tipo, como as pessoas Se não esperam era que a gente era não outro, vá... uma hora. Exato, como as pessoas esperam que a gente não vá falar de política, assim, cara, desculpa, mas teoricamente os dois são cidadãos de bem, né? Exatamente. Mas só que assim, primeira coisa, eu acho que caçar não deveria ser esporte, porque, gente, você tirar a vida de alguém, de um animal, por diversão, isso não é esporte, não. Então, pra mim, isso daí já é traço de psicopatia. Não pode falar o que for, não, mas não, caçar não é... Dizem que uma das tríades lá que as crianças fazem, que é maltratar animais, sei lá, né, cara, tu caçar por esporte... Você tá maltratando um bicho, basicamente. Exatamente. Continuando, antes de tu falar, então, é que eu tinha dito, né? Com 30 armas em casa e eles viviam brigando, era cedo ou tarde um deles ia atirar no outro. Se não fosse ela, eu acho que seria ele também, porque ele bateu nela, né? Então. Absolutamente, né? Era uma roleta russa ali dos dois, e quem ia atirar primeiro. Exatamente. E aí, para encobrir o crime, ela resolveu se livrar do corpo dele. E aí, como ela tinha feito aquele curso de enfermagem,
ela conhecia o corpo humano, mais ou menos, né? Porque ela também não chegou a ser técnica de enfermagem de fato, né? Ela trabalhou pouco tempo com isso. Mas aí ela tinha um conhecimento básico, e aí, com esse conhecimento, ela esperou o sangue coagular para que ela pudesse destrinchar o corpo dele. E aí ela também sabia que ela devia começar pelas partes que tinham ligamentos, então ia ser mais fácil de cortar. Ela esquartejou o Marcos removendo a cabeça, os braços, o tórax e as pernas, e após isso ela colocou os seus restos mortais dentro de diferentes sacos de lixo. Mais tarde, a investigação descobre sacos semelhantes encontrados na casa dela, que foram evidência do crime brutal. Então ela coloca as partes do corpo do corpo do Marcos nas malas, que foram registradas sendo levadas no dia depois do crime, né, no elevador, pega na câmera do elevador também. Ela coloca as malas no porta-mala do carro e parte em direção ao Paraná. Só que no meio do caminho ela muda de trajeto e volta em direção a São Paulo, ela decide não sair do estado, e ela vai até a região de Cotia, onde ela abandona o corpo. Durante o trajeto para abandonar o corpo, ela foi parada pela Polícia Rodoviária Federal por estar com a documentação irregular. Ela é multada e liberada em sequência. E com as informações da operadora de celular dela, né, foi possível dizer que ela esteve no mesmo lugar horas antes, fazendo o percurso de 40 quilômetros para abandonar o corpo. Então pegaram ela no ato. Muito semelhante ao caso do menino Bernardo, que aconteceu aqui no Sul, que a madrasta foi parada pela polícia rodoviária no caminho de levar o menino para matar ele. Então, inclusive, para os ouvintes, a gente está preparando um episódio especial sobre o caso Bernardo, porque... Eu tenho... aconteceu na minha cidade natal, então eu estava cursando faculdade de jornalismo nessa época, então eu tive contato muito próximo, eu tenho colegas e amigos que conviveram com as pessoas envolvidas, que vão poder dar umas dicas pra gente, vão contar histórias também. Então vai ser um episódio bem longo, então a gente tá esperando para fazer ele mais pra frente, quando a gente tiver mais, sei lá, quando a gente tiver mais experiência também, né? E o tempo, né? Também, e tempo. Então, assim, a Elisa foi e voltou, né, com as malas do Marcos com o corpo dele na mala e tal, né, lá de chavado, tudo já destrinchado. E aí o júri dela começou dia 28 de novembro e a sentença só saiu dia 15 de dezembro de 2016. Lembrando que ela é reconfessa, né, ela confessou tudo o que aconteceu, e aí a acusação defendia a tese de que ela deveria ser condenada por homicídio qualificado, com a incidência de 3 qualificadoras. Os qualificadores de homicídio, eles são coisas que eles aumentam a sua pena, né? Então, os 3 qualificadores seriam motivo torpe, uma vez que ela teria cometido o homicídio por vingança e dinheiro, meio cruel, porque aí eles alegavam que a vítima ainda estava viva quando teve o esquartejamento, e eles queriam dificultar a defesa da vítima, também falando que o tiro foi dado a queima-roupa e mais o crime de destruição e ocultação de cadáver. Mas aí a defesa, ela sustentava que o homicídio se deu em defesa da ré, que diante do contexto que aconteceu se sentiu ameaçada e agiu antes do Marcos. Aí excluiu o motivo torpe, né? Seria mais legítima defesa? Não sei. Algo por aí, eu acho algo que por aí. Não legítima defesa porque ele não estava armado na hora, né? Mas, tipo, algo como ela se defendeu. E eles também diziam que a vítima... Uma hora ia sair ali. Desculpa te interromper. Uma hora um dos dois ia puxar o gatilho. Eles também diziam que ele só foi esquartejado após o falecimento, o que levava ao descabimento do meio cruel para abrandar a pena. Independente de tudo, eu acho assim, atirou no cara, tá, beleza não, né, horrível, mas, tipo, chama a polícia já, sabe, se ela já ia confessar, chama ali, admite o que tu fez, admite que tu se levou, deixou se levar por um momento ali, mas, exatamente, cara, esquartejar o cara e botar numa mala, assim, é demais, tem que ter muito sangue frio pra fazer isso. Isso daí mostra que você não só tem sangue frio, como você tipo, não foi
Exatamente do jeito que você tá falando, sabe? Isso daí te desqualifica muito, sabe? Quando você fala que, ai, mas é porque eu fiz, porque eu achei que ele ia fazer. Beleza, se eu acho que alguém vai me dar um tiro e eu atiro na pessoa antes, eu ligo pra polícia da hora, na sequência, sabe? Exatamente. E aí o júri foi composto, então, por 4 mulheres e 3 homens, e eles ouviram atentamente as 16 testemunhas e a ré, que por orientação dos advogados não respondeu às perguntas da acusação, ela respondia apenas às perguntas do juiz. Então, no dia 5 de dezembro de 2012, ela foi condenada a 18 anos e 9 meses por homicídio qualificado e por ter dificultado a defesa da vítima, e a 1 ano e 2 meses e 1 dia pelo crime de destruição e ocultação de cadáver. No total, então, ela deveria cumprir 19 anos, 11 meses e 1 dia, e a defesa dela considerou a pena alta e recorreu. Na época, os advogados de defesa tentaram reconstruir o passado humilde da Elise como uma menina que saiu do interior do Paraná e se prostituiu para pagar a faculdade. Eles sustentavam a tese de que ela havia reagido a uma provocação injusta, e eles abordaram questões de violência doméstica, que nem sempre a violência é física, o olho roxo desaparece, o sentimento jamais. Essas são as palavras do advogado Luciano Santoro. Concordo, Luciano, mas como eu disse, chamar a polícia na hora que tinha atirado, né, querido, você cortar o homem em 5 e Exatamente. tentar fugir com mala do corpo dentro, aí já fica complicado. Você percebe que existe mesmo uma frieza, né, no crime, né, de você não só cometeu um crime ali no calor do momento, mas você também continuou cometendo outros crimes depois, né, em vez de, poxa, peraí, eu tenho uma filha, né. Cara, e tu tem noção de, tipo, quão difícil é você desmembrar um corpo, gente? É assim, ó, você tem que estar com muita força de vontade pra fazer, porque, sabe, é um negócio que demanda, assim, muito esforço, sabe? Você tem que ter sangue muito frio, porque, cara, é uma pessoa, você tá desmembrando uma pessoa ali. Exatamente. É bizarro. O que eu sei atualmente não, é impossível, né? Tipo, eu não teria esse sangue frio, sabe? Que bom, né? Que bom que eu não teria. Que bom, né? A gente faz um podcast de crime, mas não quer dizer que a gente. Põe uma sirene de polícia aqui, tá ligado? Aviso. Mas a justiça autorizou a Elise, agora em 2019, a cumprir o resto da pena no regime semiaberto. E agora ela tá aí, né? Ela teve a saidinha do Dia dos Pais, ela pode agora trabalhar, estudar durante o dia e voltar para a penitenciária à noite. E eu acho Espero, pelo menos, que ela tenha aprendido alguma coisa nesse tempo, né? Que é o que a gente espera de quando a pessoa vai presa, né? Exato. Eu acho que, normalmente, quando isso acontece é por bom comportamento, né? E sobre a filha do casal de 1 ano, o que eu sei é que ela tá com uma tia da Elise. E aí, assim, agora, a partir de agora, são especulações minhas, tá? Tipo, não são fatos. Mas o que eu sei é que, assim, nenhuma das famílias brigou pela guarda da menina. E aí, não, isso eu sei, isso é fato. Nenhuma das famílias brigou pela guarda da menina. E aí ela tá, tipo, com a tia da Elise e vai continuar lá com a tia da Elise. E é isso aí, né? E assim, parece que a família dele não gostava dela, assim, a família inteira dele era bem relutante com esse lance dela ter sido garota de programa, de ter vindo de uma família humilde. Preconceito mandou um abraço. Provavelmente, né? Sempre acontece, casos a pessoa, família rica, eles não aceitam. Com certeza, né? E aí, acho que é isso, né, Bru? É um caso curtinho hoje, mas que eu acho que, como chamou muita atenção na época, eu acho que, eu não sei se deve ter algumas pessoas que não conheciam os detalhes também. Então, vale a pena a gente contar essa história. Exatamente. Então, eu queria só deixar aqui agradecendo de novo quem quiser ficar e ouvir as nossas opiniões políticas, bem-vindo. E beijos. É isso, até mais.